Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Quero repetir mais uma vez. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos exaltar o Teu santo nome. Só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, e nós dependemos completamente do Senhor. Que a Tua graça seja derramada abundantemente nesse lugar, nessa noite, e alcance corações. Que o Teu Espírito Santo abra a mente e o entendimento. Que o Teu Espírito abra os ouvidos espirituais, para que pessoas entendam e ouçam claramente a Tua voz, a voz do Teu Espírito. Que não seja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através do Teu servo. E eu te peço, Senhor, que nessa noite haja salvação. Eu te peço, Senhor, que nessa noite haja reconhecimento da Tua graça, e que a Tua graça se manifeste de uma maneira sobrenatural, e que o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, se mova nesse lugar, convencendo os corações. Em nome de Jesus nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém e amém. Queridos, nessa passagem de Efésios 2, Paulo está trazendo uma correção à igreja de Efésios. E ele fez questão de lembrar aquela igreja de como eles eram antes da graça de Deus sobre as suas vidas, de como eles viviam antes de receberem a graça, de que viviam segundo os seus próprios desejos, que viviam segundo os padrões do poder, do príncipe do ar, do príncipe das trevas, e que eles andavam segundo o seu próprio entendimento, segundo os seus próprios pensamentos. Paulo faz questão de lembrar, queridos, porque nós temos a memória curta.
por determinadas circunstâncias da nossa vida, por um determinado tempo, nós acabamos se esquecendo de onde nós viemos e deixamos, de uma certa forma, acabamos anulando a graça de Deus nas nossas vidas. E a graça de Deus, ela se manifesta para gerar salvação. É através da graça que nós somos salvos. Como o texto mesmo disse, não é mérito nosso, mas é um dom de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo nós não sendo merecedores. Paulo fala para aquela igreja, o que vocês mereciam era ira, era condenação, era morte pelas transgressões de vocês. Mas todavia, apesar de vocês não merecerem, todavia o Senhor decidiu derramar a graça sobre a vida de vocês. Não é por merecimento, queridos. Nós não somos merecedores, nós somos falhos e pecadores. E nós precisamos da graça, não apenas no processo de salvação, mas mesmo depois do momento que somos salvos, nós continuamos a necessitar da graça de Deus todos os dias. O que muitas vezes acontece conosco é que nós se esquecemos que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, que tudo que nós fazemos é pela graça e somente pela graça de Deus e pela sua misericórdia. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero começou a divulgar as suas 95 teses da Reforma Protestante. E o segundo princípio que regia aquelas teses era a sola gratia. A salvação é totalmente pela graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Ele fez por nós. Não somos salvos porque somos pessoas boazinhas. Não somos salvos porque somos pessoas que ajudamos os outros, que entregamos uma cesta básica, ou fazemos isso ou aquilo. Não, querido. Nós somos salvos pela graça, e isso é dom de Deus. Não vem de nós, mas é dom de Deus. As obras, elas sim têm que ser manifestadas em nossas vidas, mas pela graça. Pela graça de Deus que se manifestou em nós. Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, eu queria ler esse texto junto com você. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 18, a partir do versículo 9. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu,
mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, porque pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos, se eu estou aqui nesse altar, é pela graça de Deus. Queridos, se o Marcelinho está ali e Deus deu o dom para ele de tocar o teclado, não é por merecimento dele, mas é dom de Deus. O seu talento, aquilo que você faz muito bem, tudo que você tem, tudo que você é, a sua família, o seu emprego. Queridos, isso é pela graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Estamos acostumados a tomar o mérito para nós, a ignorar a graça, a dizer: não, eu fiz isso, não, é por mim, é pela minha força, é pelo meu talento. Eu sou muito bom nisso, queridos. É a graça, é a graça, é a graça. Que se manifesta em nossas vidas. Aquele homem, ele mostrou arrependimento. E como nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Porque nós somos especialistas em justificativas. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso andar, o nosso caminhar. Ele conhece as intenções da nossa mente. Antes mesmo de sair uma palavra da sua boca, Ele já sabe o que você pensa. Então não podemos fingir para Deus. E pelo contrário, temos que nos arrependermos, queridos, e nos rendermos diante da sua graça e a sua misericórdia. Eu queria compartilhar alguns pontos para que nós pudéssemos entender melhor sobre a graça de Deus. Como eu falei anteriormente, a graça, ela é o meio de salvação para as nossas vidas. Mas depois de sermos salvos, nós não podemos ignorar a graça. Ela continua se renovando em nossas vidas, dia após dia. E nós precisamos dela. Nós somos completamente dependentes da graça de Deus. E é isso que move o nosso coração. A fazer, queridos, escute uma coisa. Nada do que você possa fazer para Deus vai pagar o preço do que Ele fez por nós. Nada. Porque sabe o que nós pensamos muitas vezes? Eu estou fazendo demais para Deus. Sabe, eu estou fazendo muito para Deus. Ignorância. Porque aquilo que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou, a oferta que Ele entregou pela sua vida, não há nada que você possa fazer que vai retribuir o preço que foi pago pela sua e pela minha vida. Então o que fazemos é pela graça. O que tem que mover o nosso coração para fazer algo para Deus é a graça dEle. É a misericórdia dEle. O primeiro ponto, queridos, a graça anula a vanglória. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 27.
Romanos capítulo 3, versículo 27, diz assim: onde está então o motivo de vanglória? Mas anteriormente Paulo responde. Ele diz assim, em Romanos 3, 22, ele diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há motivo de gloriarmos, queridos, porque não existe nenhum mérito nosso. Quando Ele te escolheu, quando Ele decidiu derramar a graça dEle sobre a sua vida, você não era merecedor. O que você merecia era condenação e morte. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. Eu ouvi uma história uma vez, eu nunca esqueci, de um pastor, uma das favelas do Rio de Janeiro. E ele tinha uma igreja, uma pequena igreja. E ele disse que em um determinado momento, um adolescente sempre sentava ali nas últimas cadeiras e era muito mal vestido. Ele entrava às vezes todo sujo. E ele observava alguns cultos, aquele garoto. E aí, em um determinado momento, aquele garoto deixou de vir. E ele procurou algumas informações para saber onde ele morava. E ele conseguiu descobrir onde o garoto morava, numa favela. Ele pensou, o garoto deve estar sem roupas, precisando de alguma coisa e não está vindo mais para o culto. Eu vou lá na casa dele, ele levou algumas roupas para entregar para aquele garoto. Quando ele chegou no portão da casa, ele foi recebido com uma pedrada. Pegou na sua testa, ele disse que começou a sangrar. E ele foi no carro, pegou uma toalha, enxugou o rosto, e ele pegou as roupas e voltou lá. Ele bateu palma e ele entrou, não apareceu ninguém, ele entrou, bateu na porta. E quando ele bateu na porta, o garoto abriu, estava o garoto e o pai dele. E ele falou assim: eu trouxe essas roupas para você. E ele falou assim: não, pastor, eu que dei a pedrada no senhor, eu não mereço essas roupas. E ele falou assim: mesmo assim as roupas é sua. Porque eu estou lhe dando, não é porque você merece, mas é porque você precisa. Queridos, assim é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ela é derramada sobre nós, não é pelo seu merecimento, não é porque você fez isso ou fez aquilo, mas é porque você precisa dela. É porque nós somos totalmente necessitados da graça dele. Segundo ponto, em meio às fraquezas, a graça de Deus é o teu refúgio. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 5. Diz assim: nesse homem me gloriei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse:
a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Queridos, eu respeito, mas eu tenho muito temor quando eu ouço alguém falar assim: eu não aceito isso para a minha vida. Quando se trata de uma dificuldade ou de uma provação, quem somos nós, queridos, para dizer o que não aceitamos na nossa vida? Quando Deus lança uma provação, é para te aperfeiçoar em meio à sua fraqueza. É para te moldar, é para te preparar, é para te capacitar. A Bíblia diz que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Os teólogos discutem se era algo literal na sua carne ou uma enfermidade. Não conseguem chegar a conclusão nenhuma. Mas na sequência do texto, ele diz que era um mensageiro de Satanás. Queridos, a batalha dele era espiritual. Por onde ele andava, ele era perseguido. Por onde ele ia, ele arranjava confusão. Por onde ele ia, queriam matar ele. Era um espírito de Satanás que atormentava a vida de Paulo. E ele diz: eu roguei por 3 vezes ao Senhor. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Era para que Paulo não se exaltasse. É para que Paulo em momento nenhum pudesse esquecer de onde ele veio. E onde ele estava e para onde ele iria. Era pela graça de Deus que estava sendo manifestada na vida dele. O terceiro ponto, queridos: nunca se afaste do trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Projeta esse texto aí para mim, por favor, se puder. Eu vou ler novamente. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, quando nós se afastamos da graça de Deus, quando nós se afastamos do trono da graça, é como se nós estivéssemos anulando o sacrifício de cruz nas nossas vidas. É como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor: o teu sacrifício não foi suficiente para pagar o preço pela minha vida. É como se eu ignorasse tudo aquilo que Ele fez por mim e dissesse assim: Senhor, o que o Senhor tem feito pela minha vida ainda não é o suficiente. Não deixe de se aproximar da graça, queridos. A graça tem que ser o que nos move todos os dias. Tem que ser quando nós acordamos pela manhã, é pela graça. A sua saúde,
os seus bens, a sua família, a sua vida profissional, é pela graça de Deus, queridos. Não ignore o trono da graça de Deus, que foi estabelecido na sua vida, pela manifestação da graça dele sobre a sua vida. Não ignore. Não se afaste do trono da graça. E por último, queridos, a graça de Deus é uma oferta pela culpa. A graça de Deus é uma oferta pela culpa. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Eu não vou ler, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Quando Jesus estava diante dos mestres da lei, dos fariseus, eles trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante de Jesus. E disseram para ele: Senhor, a lei de Moisés, ela nos diz que essa mulher deve ser apedrejada. E aí Jesus se curva, começa a escrever no chão. E aqueles homens continuam interrogando, continuam falando: Senhor, e o que nós vamos fazer com essa mulher? E aí ele levanta e ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que começaram a sair de um por um, até ficar ele e aquela mulher. E ele diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: foram todos embora. E ele diz: vá e não peques mais, queridos. Naquele momento, aquela mulher, talvez ela achasse que era o julgamento dela, que era o dia do julgamento dela, porque de fato, naquela época, a mulher que era pega em adultério, ela era de fato apedrejada. Mas no dia do seu julgamento, ela teve um encontro com a graça. E quando ela achava que seria julgado pelos homens, ela encontrou a abundante graça de Deus sobre a sua vida. Você parou para prestar atenção que onde há julgamento é onde se manifesta a graça. Em João capítulo 4, do versículo 4 ao 18, vai relatar a mulher samaritana. Quando Jesus foi ao encontro daquela mulher, é necessário, ele fala para os discípulos, é necessário passar por Samaria. Queridos, não era de costume as mulheres saírem para carregar água ao meio-dia, mas aquela mulher, ela sempre ia ao meio-dia, porque era uma mulher que era julgada, porque era uma mulher que era acusada, pelo fato de ela ser uma mulher que havia cinco maridos anteriores, e o homem que ela estava não era o marido dela. Ela evitava o contato com as pessoas. O horário que ela escolhia era o meio-dia. Ela estava cansada dos julgamentos. Ela estava cansada das pessoas apontar o dedo para ela. Mas naquele dia, ela encontrou com a graça. Acostumada com os julgamentos, ela encontra aquele que derrama a água da fonte da vida e manifestou a graça sobre a sua vida. É a graça de Deus. Quando você acha que está tudo perdido, quando você acha que o que você fez ou a vida que você leva não tem perdão, ou não tem nada que possa acontecer que vai mudar a tua situação, é onde a graça de Deus se manifesta.
E onde há culpa, onde há condenação, há também a graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E por último, queridos, em João capítulo 22, lá vai relatar a história do momento em que Pedro nega Jesus. O apóstolo amado, o apóstolo que estava próximo de Jesus em todos os momentos. Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que ele se aproximava, os discípulos, curiosos para saber o que ia acontecer com Jesus. E lá algumas pessoas identificam Pedro e falam com ele: você é seguidor do Cristo? E ele: não conheço. Pela segunda vez: não conheço. Pela terceira vez, Pedro nega Jesus. O discípulo amado, queridos, nega Jesus. A Bíblia diz que naquele momento, Jesus olha com os olhos fixos em Pedro. Talvez, conjecturando, talvez Pedro pudesse imaginar que naquele momento Jesus ia julgar ele com um olhar. Mas eu tenho certeza absoluta que quando Pedro olhou nos olhos de Jesus após negar ele 3 vezes, a única coisa que ele enxergou foi a graça através do olhar de Cristo Jesus. E lá no capítulo 24, nós vemos o reencontro de Jesus com Pedro. Quando Jesus começa a perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, cuida bem delas. E pela terceira vez Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro se frustra naquele momento, ele diz: Senhor, sim, claro que eu te amo. Jesus estava derramando a graça para cada vez que Pedro havia o negado, dizendo para ele: mesmo você me negando, o meu amor continua se manifestando na sua vida. O seu propósito continua o mesmo. Eu ainda tenho muitas coisas para entregar e fazer através da sua vida. É a graça de Deus, queridos, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, versículo 21, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que Pedro, na sua primeira pregação, 3.000 homens se converteram. Era pelo poder de Pedro, queridos? Não, era pela graça de Deus que se manifestava na sua vida. Ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Era Pedro? Não, era a graça de Deus que se manifestava na sua vida. A graça de Deus está sendo derramada nessa noite. A graça de Deus está sendo derramada nesse lugar.